Gosto muito do que estás a ouvir. A propósito, desculpa lá estar a interromper, mas já és cliente Iberdrola? Como não? Então tens de ouvir antes isto. Quem fica na Iberdrola ganha mais. Descontos, vantagens, ofertas e só por aderir ganha 100 euros. Se a poupança e a energia verde também são música para os teus ouvidos, liga 800 500 500. Iberdrola. São 3 horas. As notícias com João Lourenço. Muito boa noite. O PS assinalou esta noite o 25 de novembro com alguns históricos do partido e prometeu libertar a data da interpretação feita pela direita. Numa comissão política nacional no Largo do Rato, os socialistas assinalaram este dia com nomes como Manuel Pedroso Marques, Isabel Soares ou Manuel Alegre. No fim das memórias, o secretário-geral do partido, José Luís Carneiro, prometeu celebrar esta data depois de afastar as interpretações que diz erradas feitas pela direita, Miguel Viterbo Dias. Para o líder do PS, o atual governo prejudicou a forma como se assinala ao 25 de novembro. Tendo sido já comemorado por governos anteriores, designadamente por governos do PS e pelo próprio Mário Soares, o 25 de novembro deve ser comemorado. Mas não com o método reducionista escolhido pelo atual governo. A promessa de tirar a data das mãos da direita, feita por José Luís Carneiro, que, numa resposta ao Chega, recordou o histórico do PS para o fim da unicidade sindical. Aos que nos acusam hoje de tentativas de instrumentalização da UGT a propósito da greve geral, lembro que foi o PS a defender o pluralismo contra a unicidade sindical. O líder do PS que seguiu Marcelo Rebelo de Sousa para sugerir também a atribuição da patente de Marechal a Ramalhianes, que o antigo Presidente da República já disse não querer. Numa noite de históricos, Manuel Alegre diz que uma data não substitui a outra, considerando novembro o momento da correção da trajetória. O 25 de novembro é uma consequência do 25 de abril. O 25 de novembro é uma correção dos desvios que foram introduzidos no 25 de abril. É uma vitória do 25 de abril. E também é uma derrota daqueles que mais à direita pensavam fazer de Portugal um novo Chile ou uma nova Pinochet. Mas lembrou, à direita, que há 50 anos faltou à chamada. Não havia nenhum dirigente da direita, sobretudo aqueles que agora se querem apoderar do 25 de novembro contra o 25 de abril. Já Isabel Soares lamentou os tempos políticos atuais para pedir ao PS que não abdique do seu legado. Tenhamos orgulho na nossa luta e na nossa história e, sobretudo, agora que cresce assustadoramente o discurso do ódio, do medo, do racismo e da xenofobia, como ainda hoje vimos na Assembleia da República, aquela vergonha das flores. A filha de Mário Soares, um dos nomes mais citados nesta noite, de evocação do 25 de novembro na sede nacional do PS. Jornalista Miguel Viterbo Dias com os destaques desta Comissão Política Nacional do PS que assinalou os 50 anos do 25 de novembro. E seguimos este noticiário com o debate desta noite para as presidenciais. Em dia de celebração dos 50 anos do 25 de novembro, Luís Marques Mendes acusa André Ventura de estar contra a Revolução de 25 de abril. Em causa o momento em que o líder do Chega subiu ao púlpito do Parlamento para discursar e retirou 2 cravos vermelhos que tinham sido colocados por Mariana Mortágua. Ora, um gesto que, segundo a interpretação de Marques Mendes, foi simbólico e não passa indiferente. Eu acho que o debate de hoje, naquilo que tem a ver aqui com o meu adversário, mostra 2 diferenças. A primeira é a seguinte: eu comemoro o 25 de novembro com todo o gosto, porque nos devolveu a Portugal a pureza dos ideais de Abril. E eu acho que André Ventura comemora o 25 de novembro porque não gosta do 25 de Abril. E ainda hoje se viu isso num pequeno detalhe. Às vezes é em pequenos gestos que se vê as grandes intenções. É a questão das rosas e dos cravos, substituir as rosas pelos cravos ou, neste caso, exatamente o contrário. André Ventura rejeita as acusações de Marques Mendes, diz que esta terça-feira não era o dia para se falar da Revolução de Abril. Eu o que fiz hoje foi, num Parlamento que era de rosas brancas, a esquerda foi para lá, meteu cravos em cima das rosas. Eu tirei-as. Eu sou o candidato da ordem. Ao contrário do Dr. Luís Marques Mendes, que é, tanto lhe faz ser PS como PSD, como estar a cumprir a lei, como não cumprir a lei, é a mesma coisa. Mas antes disso, deixe-me só fechar esta questão. Qual é para si, André Ventura, o legado do 25 de Abril? Foi o dia que nos salvou da liberdade.
Nós passámos anos em que foi o dia que nos salvou a liberdade, verdadeiramente. Porque o 25 de Abril, o que nos trouxe nos meses a seguir foi expropriações, pessoas que perderam tudo, foi a vergonhosa independência das colónias, que ainda hoje estamos a ver o que é que deu, e tudo o que aconteceu depois. Quer dizer, o 25 de Novembro é a garantia de que a liberdade se efetivou e que os devaneios da extrema-esquerda não se concretizaram. Neste debate, o tema da justiça e da corrupção foi outro que causou discórdia entre os dois proponentes à cadeira de Belém. Marcos Mendes já tem um ponto na agenda para abordar o assunto, caso chegue a Presidente convocar um Conselho de Estado. A justiça está doente. E, portanto, o primeiro Conselho de Estado a seguir à minha eleição vai ser sobre reforma da justiça e combate à corrupção. Nunca houve um Conselho de Estado em Portugal sobre esta matéria. Reforma da justiça e combate à corrupção. Porque considero que esta é uma prioridade indispensável. É preciso acabar com os diagnósticos e ter iniciativa. E ter ação. Deixe-me agora acabar. E ter soluções. Toda a gente fala em diagnóstico. Toda a gente fala num acordo para esta área ou para aquela. Eu vou dar o pontapé de saída. Uma ideia ajeitada por André Ventura, que entende que tem mais ferramentas para combater a corrupção em Portugal. Se o Luís Marcos Mendes acha que é um Conselho de Estado que vai resolver o problema da corrupção em Portugal, só mostra que vai fazer o mesmo que todos os outros. Concretizo. Absolutamente nada. Sim. Que é o que estes políticos estão habituados a fazer. Absolutamente nada. Eu tenho uma vantagem nos meus Mendes. É que no Parlamento já apresentámos centenas de propostas para conseguir efetivamente combater a corrupção. Nós temos a vantagem, e eu tenho a vantagem, de ter dado a cara por medidas que efetivamente... Olha, dou-lhe um exemplo que agora o Governo até veio atrás. Que é perceber que o problema da corrupção tem que ver com o confisco dos bens de quem andou a roubar. Em vez de permitirmos conversa da treta, como francamente a sua me parece um bocadinho, nós temos que ir onde dói. Debate que fica ainda marcado por troca de acusações. Marcos Mendes diz que Ventura leva para os debates a cassete habitual e André Ventura acusa o candidato apoiado pelo PSD de ser a marioneta do governo. Ainda no universo presidenciais, Isabel Moreira, deputada do PS, anunciou que vai apoiar Catarina Martins na corrida às eleições de janeiro. Nas redes sociais, a socialista diz que a candidata bloquista não entra nos concursos de independência, sabe de que lado está, principalmente no que toca a temas como o SNS e a habitação. Neste texto, Isabel Moreira considera que é particularmente importante votar numa mulher de esquerda feminista, numa era de triunfo horripilante de homens que fazem da violência machista um novo cool. A candidata Catarina Martins também recorreu às redes sociais para, no entretanto, agradecer o apoio declarado da deputada do PS. E esta terça-feira, o Presidente da República apelou à celeridade na Justiça para que instituições como os bombeiros e as forças de segurança tenham a credibilidade restabelecida. Esta terça-feira foram conhecidos 2 casos que afetaram estas instituições. Um deles, a detenção de 11 bombeiros no Fundão, suspeitos de violar um colega. O outro, no Alentejo, onde 10 militares da GNR que terão participado na exploração de imigrantes ilegais. Ora, o Presidente da República reforça que a Justiça tem de ser célere para proteger a reputação das instituições. Rápida porquê? Por 2 razões. Porque os crimes invocados são graves e segundo, porque estão envolvidos efetivos ao serviço de instituições importantes, muito importantes na sociedade portuguesa. E, portanto, sendo instituições muito importantes na sociedade portuguesa, a reputação dessas instituições é fundamental. Marcelo Rebelo de Sousa sobre os 2 casos que marcaram esta terça-feira. No que toca aos 11 bombeiros, saíram hoje em liberdade. 8 ficaram proibidos de entrar no quartel e 3 têm de se apresentar todas as semanas às autoridades. Recordar que todos estes bombeiros estão proibidos de entrar em contacto. Entretanto, em comunicado, os voluntários do Fundão garantem que, em caso de condenação destes 11 indivíduos, estes vão ser expulsos da instituição. A Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários garante ainda que está a prestar, neste caso, todo o apoio à vítima desde a apresentação da queixa formal. Quanto aos militares, na GNR, o outro caso no Alentejo, os suspeitos serão interrogados já esta quarta-feira.
E os líderes da coligação das vontades, o presidente francês Emmanuel Macron, o primeiro-ministro britânico Keir Starmer e o chanceler alemão Friedrich Merz, declararam hoje apoio aos esforços de paz liderados pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Os três líderes encabeçaram uma reunião virtual esta terça-feira com 35 membros da coligação, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e também o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio. Em comunicado, os líderes prestaram presentes, mostraram o apoio inabalável à Ucrânia e uma paz justa, e pediram uma paz justa e duradoura. Condenaram também os recentes ataques russos em solo ucraniano. Terminamos este noticiário no desporto, até porque esta noite o Benfica garantiu os primeiros 3 pontos na Liga dos Campeões. Os encarnados viajaram até Amsterdão para vencer o Ajax. Os golos foram do internacional pelas camadas jovens da Suécia, Samuel Dahl, um lateral esquerdo encarnado, ainda na primeira parte, e já no segundo tempo, bem perto do minuto 90, Leandro Barreiro fez o segundo golo para as Águias. Na reação à vitória, José Mourinho, o treinador do Benfica, desta vez deixa elogios à equipa. Os jogadores estão de parabéns, jogámos com as armas que tínhamos para jogar, soubemos defender bem, soubemos ser sólidos e pronto, o gol do Barreira acaba obviamente com o jogo, mas mesmo sem o gol do Barreira, a sensação no banco era que o jogo estava controlado. Benfica 2, Ajax 0. Este resultado dita que o Benfica soma os primeiros 3 pontos nesta Liga dos Campeões temporada 25-26 e, neste momento, segundo a classificação, está em 29º, ainda em lugar de eliminação direta da Liga dos Campeões. Esta quarta-feira é a vez de entrar em campo o Sporting, frente aos belgas do Clube de Bruges, no estádio de Alvalade. Uma partida que está marcada para as 8 da noite e, claro está, irá ter esse relato e comentário aqui na Rádio Observador. Ora, esse relato será feito por Diogo Varela, os comentários de Gabriel Alves, João Castro e Pedro Henriques. José Rafael Lopes estará ao comando desta emissão. Ponto final neste noticiário das 3 da manhã. Regresso dentro de 20 minutos para a Cinta Informativa. Continuo com a Rádio Observador. Gosto muito do que estás a ouvir. A propósito, desculpa lá estar a interromper, mas já és cliente Iberdrola? Como não? Então tens de ouvir antes isto. Quem fica na Iberdrola ganha mais. Descontos, vantagens, ofertas e só por aderir ganha 100 euros. Se a poupança e a energia verde também são música para os teus ouvidos, liga 800 500 500. Iberdrola.